E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Por que estão construindo abrigos, na verdade, verdadeiras cidades subterrâneas? Lá nos primeiros séculos da Igreja Cristã, os cristãos foram perseguidos em Roma. Roma era a capital do mundo. E eles admitiam muitas religiões, mas os cristãos, de certa forma, incomodavam. E o fato é que eles começaram a ser perseguidos por muitos da população, por alguns grandes e, em algumas vezes, pelo próprio imperador. Os cristãos foram muito perseguidos. Quanto mais perseguidos eram, mais cresciam em número. E eles entenderam de se abrigar, se refugiar e poder se reunir aqui na terra em cidades subterrâneas, chamadas catacumbas. Eram, em geral, fora da cidade. O terreno era de terra, não havia muita pedra, e eles cavavam verdadeiras cidades subterrâneas. Para não haver um desmoronamento, tudo era estreito. Os corredores, as ruas, eram os corredores muito estreitos e frequentemente eles cavavam um pequeno quarto, um cômodo ao lado, para aqui, para ali, para colar, e tudo isso tinha que ser feito gradativamente, devagar, para não haver uma grande movimentação de terra lá em cima que chamasse atenção para a perseguição. As catacumbas de Roma hoje ainda existem lá e totalizam talvez muitos quilômetros de vias, e em vários andares havia escadas para passar de um andar para outro, e os cômodos são muitos. Os cristãos, então, de noite, de madrugada, iam para essas catacumbas e iluminadas com tochas e archotes para se reunirem. Eles não podiam se reunir livremente e de dia. Naquela época não havia luz elétrica e a atividade noturna da cidade era muito pequena e havia muito criminoso, muitos perigos à noite na cidade de Roma. Os cristãos saíam fora da cidade, armaram um esquema de as pessoas protegidas pelo escuro da noite. Eu não sei como eles faziam em dia de lua forte, lua cheia, aí era problemático. Mas o fato é que eles se reuniam escondidos e iam para fora da cidade, e essas catacumbas eram então abrigos, eram verdadeiras cidades subterrâneas. A mais famosa talvez seja a catacumba de São Calixto, mas havia muitas outras catacumbas também, e de certa forma pessoas da nobreza até desconfiavam e algumas vezes havia perseguição, mas eu creio que até os próprios soldados, de certa forma, faziam vista grossa
O fato é que cristãos cresciam e se multiplicavam na cidade de Roma. Chegou uma época em que se estimava que metade da população de Roma já tinha se convertido ao cristianismo. Quando o imperador Constantino deu aquela célebre guinada dizendo que apoiaria os cristãos, ele teve uma visão, ele se tornou um amigo, não assumiu que estava se convertendo, mas ele se tornou, como o presidente Bolsonaro, um amigo dos cristãos. E a coisa mudou por completo a partir dessa guinada que o imperador Constantino deu. O cristianismo saiu das catacumbas e começou a construir grandes templos. E o cristianismo mudou por completo. Uma cidade subterrânea para os cristãos se reunirem e se esconderem. De lá para cá, muito disso tem acontecido em muitos lugares, cidades, para se protegerem de inimigos, cavavam muitas cavernas, esconderijos subterrâneos. A cidade de Jerusalém tem uma caverna famosa e muito pouco visitada, chamada Caverna de Zedequias, que provavelmente foi escavação no tempo de Salomão para retirar pedra para a construção do templo. É uma caverna muito grande, ela não é normalmente aberta à visitação e tem muitos mistérios ali, inclusive a Arca da Aliança esteja escondida por ali. Mas é uma caverna e o rei Zedequias utilizou essa caverna no cerco babilônico para ele fugir por ali. Inicialmente ele conseguiu, ele fugiu até Jericó, mas foi descoberto, os soldados babilônicos vieram atrás e ele foi preso, mas já bem longe, ou seja, inicialmente até funcionou. Muitos e muitos países têm esses abrigos subterrâneos, onde num cerco, um ataque inimigo, as pessoas iriam se esconder. Ultimamente, tem havido uma mentalidade de abrigo subterrâneo contra a bomba atômica, um abrigo muito profundo para as pessoas se esconderem de ataques. Israel tem um verdadeiro país subterrâneo. É muito abrigo subterrâneo que os israelenses têm e quando uma pessoa vai morar lá, ela precisa ser ensinada onde estão as rotas de fuga, as sirenes que tocam, os alarmes que serão dados quando houver ameaça de ataque de mísseis, de bombas de inimigos. Mas praticamente todos os grandes países do mundo têm isto. A Rússia tem, os Estados Unidos têm, o Japão tem, a Coreia do Sul tem. Abrigos subterrâneos para as pessoas fugirem ou escaparem quando houver um ataque. Ultimamente, nas últimas décadas, começou a haver uma mentalidade apavorante nos Estados Unidos para se construírem abrigos com finalidades aumentadas, não só por um ataque inimigo. Os Estados Unidos não temem muito isso. Tem nas grandes cidades, para os grandes, alguns abrigos bem profundos contra algum ataque nuclear. Mas há outras mentalidades também que estão dirigindo pessoas a construírem abrigos subterrâneos. Por exemplo, ataques de ETs alienígenas, e existem pessoas que estão construindo abrigos prevendo isto, ataques de alienígenas à Terra. Mas a mentalidade nuclear também passa para a população civil. Existem pessoas que estão
prevendo um ataque nuclear por cima, a bomba atômica não aprofunda muito. A bomba atômica é mais horizontal, a não ser onde ela cair. Mas fora o lugar onde ela cair, a destruição dela é horizontal. Pode atingir muitos e muitos quilômetros de distância. Por exemplo, se uma bomba atômica fosse solta no Rio de Janeiro, praticamente a cidade toda seria destruída. Das modernas bombas atômicas, que são chamadas bombas de hidrogênio, são bombas de fusão, é um outro princípio, mas a gente chama genericamente de bombas atômicas. Aquelas bombas atômicas que foram lançadas sobre o Japão eram duas bombinhas, digamos assim, pequenininhas, e destruíram bastante, mataram muita gente no Japão, Hiroshima e Nagasaki, as duas cidades. Eram bombinhas atômicas. Hoje as bombas são extremamente aumentadas em poder destruidor, são chamadas bombas de hidrogênio. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser uma destruição horizontal. A bomba atômica não aprofunda o solo, ela destrói horizontalmente, em cima do solo, de forma que os abrigos subterrâneos hoje, quase que na maioria, têm essa finalidade de proteção contra um ataque nuclear. E, bom, em sendo assim, eles se previnem com relação a gases e outras consequências que as bombas podem soltar. Existe um conceito de bomba atômica suja. A bomba atômica limpa, se é que esse termo pode ser utilizado assim, é aquela que destrói, somente destrói. A bomba atômica suja, além de destruir, ela solta radiação que vai continuar por muito tempo. E assim os abrigos subterrâneos são previstos para renovação do ar, purificação do ar e reservas de alimentos e energia elétrica, o oxigênio. Eles preveem tudo isto nesses abrigos subterrâneos. Mas agora há uma denúncia, e eu vi um vídeo de um caminhoneiro nos Estados Unidos que teve a ousadia de filmar, a coragem. Provavelmente ele já estava fazendo uma última viagem, porque ele ficou conhecido pelo vídeo que ele divulgou. Ele, dirigindo uma grande carreta, filmou, na verdade, um movimento colossal, o movimento de carretas numa verdadeira cidade subterrânea nos Estados Unidos. Ele diz que são muitas e que eles estão trazendo equipamentos e muita coisa de vários lugares dos Estados Unidos, de muitos lugares dos Estados Unidos. E aparentemente são poucas por enquanto, mas são verdadeiras cidades subterrâneas imensas, com ruas, muitas ruas lá dentro. E o fato interessante, essas novas cidades subterrâneas que estão sendo construídas nos Estados Unidos não estão sendo construídas pelo governo, mas pelos Illuminati. Os Illuminati, eu chamo de donos do mundo, são os mais ricos, os donos da internet. Eles estão prevendo uma outra coisa. Hoje, há submarinos e também navios de guerra que são equipados com proteção contra ataques químicos e biológicos, porque numa guerra um avião lança uma bomba de vírus em cima de um navio. Isso já é conhecido há cerca de 50 anos, ataques químicos e biológicos. Eles não querem propriamente destruir o navio, mas soltam vírus em cima do navio que afetam a tripulação inteira do navio. Essa ideia de ataques químicos e bombas químicas e biológicas já existe desde a guerra do Vietnã. Essa ideia
já existe. Bem, a ideia básica é essa: vamos soltar um produto químico que vai atingir a população e vai causar um malefício muito grande. E a bomba de vírus, a bomba biológica, solta vírus ali e vai pegar doenças nas pessoas todas. Hoje nós vivemos uma época de espalhamento de vírus com origem misteriosa. Mas isso já é estudado como uma tática de guerra há 50 anos ou mais. Ataques de vírus lançando doenças sobre os adversários. Agora, nos Estados Unidos, os Illuminati, digamos assim, estão construindo verdadeiras cidades subterrâneas. Isso foi filmado. Eles procuram fazer isto da maneira mais escondida possível. Mas como uma cidade subterrânea é muito grande, precisa de máquinas, equipamentos e muito material, e material transportado, muitos caminhões e carretas transportando material, é difícil eles esconderem isso de todos. Eles podem não deixar isso ser divulgado na grande mídia, mas esconder de todos eles não vão conseguir. Então, para que eles estão fazendo isto? Construindo cidades subterrâneas, para se proteger de quê? Bem, todo mundo hoje sabe de que a pessoa se isola para se proteger. O mundo está vivendo ondas de ataques e outras ondas estão sendo previstas. Hoje, uma pessoa pode viver praticamente na sua totalidade uma vida virtual, ou seja, equipada com um computador e, enfim, com um frigobar, um fogão ali, um forno de micro-ondas e tal, a cama. Ele vive num quarto assim, ele vive continuamente assim. As pessoas estão sendo treinadas para uma vida virtual através do celular, do computador, e os grandes do mundo, os grandes, estão construindo abrigos para eles, suas famílias, seus amigos, para se protegerem. Protegerem de quê? De algum ataque nuclear? Até possivelmente, mas e os ataques químicos? E as bombas de vírus? Bem, a pergunta que se faz, e isso vai ficar aí como uma pergunta, é por que os grandes do mundo, agora não são os governos, os grandes do mundo estão construindo cidades subterrâneas para eles filtrarem o ar que respiram, se protegerem de quê? O que vem por aí? O que eles estão prevendo que vem por aí para que eles construam cidades subterrâneas para se protegerem? Bem, a Bíblia nos diz que nos últimos tempos, um dos sinais da breve volta de Jesus e da consumação dos séculos seria a multiplicação de epidemias, de doenças. Então, uma cidade subterrânea é construída para a pessoa se isolar, se proteger. Proteger de quê? De doenças que ainda virão por aí. As construções dessas cidades estão aceleradíssimas. O seu Bill Gates está comprando terrenos imensos. Ele é o maior latifundiário hoje dos Estados Unidos. Terrenos imensos para isolar das pessoas. E debaixo desses terrenos, o que ele está querendo construir ali? Bom, há muitas perguntas e na nossa cabeça podem existir respostas. A conclusão disso tudo é que Jesus está muito perto de voltar. Mas aqui na Terra vai ter muita epidemia rolando por aí e a gente fica sabendo.